Enquanto me apaixono, Matias resolve encher a cara no mesmo bar de sempre. Ele pede uma tequila dupla ao garçom, que pergunta pela moça que esteve ali com ele. O rapaz revela que aquela moça não é mais sua namorada, e o fofoqueiro, que está se coçando para contar que Renata esteve ali com outro cara há poucos dias, revela que o tal sujeito se chamava Jerônimo. Christian continua falando mais que a língua, e diz que Renata é famosa no local, pois primeiro se encontrou com Rafael, depois com Jerônimo, depois com ele, e finalmente com Jerônimo novamente. O moço continua fofocando e revela que o reencontro de Renata e Jerônimo foi quentíssimo, pois os dois estavam dando uns beijos de arrancar a língua fora. Matias perde a pose e agarra o garçom, dizendo que aquilo não é verdade, mas o moço deixa claro que só está contando o que viu. Em seu apartamento, Jerônimo saboreia mais uma taça de vinho, enquanto alisa o cordão com a letra R que carrega no bolso. Ele recebe uma mensagem de Renata e diz que está em seu apartamento, perguntando se ela prefere encontrá-lo lá ou em outro lugar. A moça marca de aparecer às 8 da noite, para conversarem. E o idiota continua lutando contra seus sentimentos, perguntando a si mesmo o que Renata fez com ele, já que não consegue parar de pensar nela. Nesse meio tempo, Renata e Adriana tomam um café, enquanto conversam sobre o que aconteceu na casa de Honório. Adriana diz que tem certeza que Roberta não gosta de Jerônimo, e armou tudo porque sabia que a irmã estava afim do rapaz. Matias, por sua vez, continua afundando suas mágoas numa garrafa de vodka, enquanto assiste no celular o vídeo de Renata cantando com os mariachi. E enquanto Augusto liga para a empresa dos Monterrubio e descobre que Renata não trabalha mais lá, Honório diz a Gonçalo que encontrou Matias, e ele pediu para não se preocuparem. Vendo que o Cunha não tá legal, Honório convida o empresário para tomar uns drinks e relaxar. Gonçalo aceita o convite, mas antes, agradece ao sócio por tudo que ele tem feito por sua família. Nesse meio tempo, Matias chega em casa com os 2 pés redondos e caindo pelas tabelas. Um prato cheio para Josefina, que está observando o rapaz colocar em prática seu plano maligno. Fingindo estar surpresa, a idiota resolve confirmar e pergunta se ele está bêbado. Enrolando a língua, ele responde que sim, e a bruaca corre para o quarto de Roberta, dizendo que aquele é o momento certo para levar adiante o plano, pois Matias está vulnerável. Roberta pergunta à mãe se, por acaso, ela está insinuando que passe a noite com seu irmão postiço. Josefina deixa claro que não está insinuando, e sim, mandando, pois é agora ou nunca. Num bar qualquer, Honório diz a Gonçalo que tem algo em Roberta que não lhe inspira confiança. O empresário concorda e diz que tá ferrado, pois tem uma enteada em quem não confia, uma esposa que não significa mais nada e da qual está prestes a se divorciar, sem falar em Renata, que está daquele jeito, e um filho com o coração partido por uma traição. Triste, ele pergunta ao cunhado o que lhe resta naquela vida. E Honório lembra que o cunhado já tinha tomado a decisão de refazer sua vida, e deve ir em frente com isso, pois precisa pensar mais nele, já que seus filhos já são adultos. O homem ainda diz que o divórcio do amigo é uma das soluções, e Gonçalo concorda que não faz mais sentido adiar o processo. Honório se despede, dizendo que a esposa o está esperando em casa, pois precisa contar o que houve entre Renata e Jerônimo. Gonçalo, abraçando o amigo, avisa que só vai terminar seu drink e também vai embora. E na mansão, Roberta vai socorrer Matias como a mãe mandou. Ela começa a elogiar o rapaz, e diz que se ele estivesse ao seu lado, jamais o deixaria por ninguém. O descornado resolve perguntar se ela não o deixaria nem por Jerônimo, e a moça, despindo o irmão postiço, diz que se ele a deixasse amar, seu amor por ele seria pela vida toda. Começa o rala e rola, do jeitinho que Josefina queria. No bar, quando Gonçalo já está indo embora, Regina chega. Ela percebe que ele deixou cair a aliança no chão, e os dois acabam se tocando, quando pegam o objeto. A fisioterapeuta conta que foi jantar naquele restaurante, e o empresário resolve convidá-la para tomar um drink com ele, enquanto a companhia da mulher não chega. Do outro lado da cidade, em seu apartamento, Jerônimo se esmera nos detalhes do jantar à luz de velas que preparou para Renata. A moça chega e se surpreende com a mesa posta. Jerônimo explica que resolveu fazer um jantarzinho especial, para que ela esqueça, pelo menos por um momento, as coisas desagradáveis que aconteceram. Os dois trocam palavras de carinho, e Renata, feliz, diz que jamais iria imaginar que o homem que ela derrubou no aeroporto iria mudar a sua vida. Tirando o quartzo rosa do bolso, Jerônimo diz que aquela pedra foi a responsável por ele não conseguir resistir aos seus sentimentos pela moça, apesar de ter tentado. Enquanto abraça carinhosamente a namorada, Jerônimo reflete sobre dizer ou não a verdade sobre Rafael,
e se dá conta de que não tem certeza se aquele seria o momento ideal. Renata conta então que seu tio descobriu que Diego e Roberta foram os responsáveis pelas fotos, que foram atiradas de um helicóptero durante a festa de Matias. A moça conta que descobriu que sua irmã simplesmente a odeia. Jerônimo comenta que não sabe como isso é possível, pois tem verdadeira adoração por seu irmão. Surpresa, Renata diz que não sabia que ele tinha um mano e o rapaz se dá conta de como é um vacilão. Na mansão, Anita vai atrás da patroa para saber se faz ou não o jantar. Mas Josefina dá um jeito de se livrar da empregada, porque está mais interessada em colar a orelha na porta do quarto de Matias, para saber se a filha está dando conta do recado. Em seu apartamento, Jerônimo conta a Renata que seu irmão faleceu e ele ainda sente muito a sua ausência, pois foi tudo muito recente. Ela tenta insistir em saber de mais detalhes, mas vendo que o moço está ficando nervoso, muda de assunto e resolve dizer que ela sempre foi rejeitada por sua mãe e por sua irmã. Mais uma vez, os dois trocam juras de amor, apesar de concordarem que as coisas estão indo rápido demais. Algumas horas mais tarde, Roberta volta para o quarto e dá de cara com a mãe, que quer saber como foi. A moça, indignada, avisa que foi tudo bem e deu tudo certo, mas quer tomar um banho e dormir. Josefina insiste nos detalhes e Roberta garante que Matias estava bêbado, mas quando acordar no dia seguinte, vai saber exatamente o que aconteceu entre eles. A Bruaca segura a filha pelo braço e a atira de volta no puff, dizendo que acha que tem mais uma coisa que as duas deveriam fazer. Em casa, Adriana diz que Honório é um anjo, e Ágata se assusta, dizendo para a moça não pensar em se apaixonar pelo sujeito, pois ele tem idade para ser seu pai. A moça continua questionando a mãe sobre o seu comportamento em relação a Honório, e pede à mulher que diga a verdade. Do outro lado da cidade, Constanza, depois de saber o que aconteceu, diz que sente muito pelos dois, mas espera que tudo termine bem e o sobrinho encontre alguém que possa fazê-lo feliz. A socialite pergunta ao marido se ele se importaria de convidar Renata para morar com eles e decide ligar para a sobrinha. Mas Renata está entusiasmada com o namorado, pois descobriu que Jerônimo fez aulas de culinária. Ela recebe a ligação da tia que diz que já está sabendo de tudo o que aconteceu e quer que a moça se mude para sua casa enquanto decide seu futuro. Renata agradece, contando que já se instalou na casa de Adriana, mas a mulher insiste e as duas combinam de tomar um café no dia seguinte, para tomar um café e conversar sobre o assunto. No restaurante, Gonçalo conta o que está acontecendo, hipoteticamente, com ele, filosofando sobre a felicidade. Regina diz que o fato dele ter uma família e ver seus filhos crescerem já é uma bênção. Porém, Gonçalo revela que sua família nunca foi harmoniosa, pois seu filho nunca aceitou Josefina, e por isso foi para longe dele, viver com sua mãe na Europa. Enquanto os dois conversam, alguém fotografa o casal. Gonçalo continua contando suas mazelas e diz que as coisas se complicaram com a volta de Matias, e como ele e sua esposa não têm mais nada em comum, tomou uma decisão. Antônio chega e, interrompendo a conversa, cumprimenta o empresário e a Regina. Educadamente, o homem agradece a Gonçalo pela gentileza de ter feito companhia à sua namorada e conduz a fisioterapeuta para a mesa reservada para o casal. No apartamento de Jerônimo, outro casal se diverte. Jerônimo diz à namorada que nunca imaginou que ela fosse capaz de abrir mão de tudo para ficar com ele. A conversa rola, e do nada, ele mete no meio do papo. E se eu não fosse o homem que você pensa que eu sou? Desconfiada, Renata quer saber sobre o que ele está falando. Jerônimo então explica que gostaria de saber como seria entre eles, se ele não pudesse dar a vida de luxo a qual ela está acostumada a ter. A moça, encarando o namorado, diz que é uma mulher independente e não está procurando alguém que a sustente ou resolva a sua vida, deixando claro que as coisas materiais que ela desejar, ela mesma pode comprar com seu trabalho. Renata diz que procura um homem que seja seu companheiro, que a valorize e respeite. O infeliz resolve escorregar novamente no patê e pergunta, de novo, se a posição social não é importante para ela. Sorrindo, Renata diz que, se tiver ao seu lado um homem trabalhador, leal, que sempre tenha sonhos e o desejo de dividir a vida com ela, ela já fica muito satisfeita. Do outro lado da cidade, Regina mostra a Antônio o que ele lhe deu e diz que quer estabelecer um compromisso real com o namorado. Feliz da vida, mais uma vez, Antônio diz que só quer ver Regina feliz e sabe que para isso precisa encontrar a sua filha. O homem conta que falou com um investigador que ela contratou e sabe que o sujeito não lhe dá notícias há meses e por isso quer pedir à namorada a permissão para trabalhar diretamente com um investigador do governo para encontrar o paradeiro de Regininha.
Ele explica que seu contato é especialista em pessoas desaparecidas e ainda conta que falou com um delegado, seu amigo, que decidiu reabrir o caso e investigar a mulher suspeita de ter roubado a menina. Para a felicidade da mulher, ele completa: a polícia vai iniciar uma investigação para descobrir onde está Josefina Álvares e tentar saber onde está sua filha. Regina se enche de esperança e agradece o namorado pelo que ele está fazendo. Nesse meio tempo, Gonçalo chega em casa e tem que encarar Memeia. A mulher quer saber onde o marido estava. Ele diz que estava com Honório tomando um drink. Obviamente a jararaca destila seu veneno e, como quem não quer nada, comenta: pelo visto, Matias não é o único que andou enchendo a cara. Ele chegou bêbado em casa e a Roberta não para de chorar. Dizendo novamente que também se sente mal com toda aquela situação, Gonçalo conta que Renata pediu demissão da empresa. A Bruaca diz que pelo menos isso a filha fez certo, pois era o mínimo, depois do escândalo que armou, enlameando o nome da família e blá blá blá. O empresário resolve não dar a menor bola para as fofocas da esposa e, antes que ele suba, ela aconselha o marido a falar com o filho antes de se deitar. Porém, Gonçalo avisa que prefere falar com o filho no dia seguinte, deixando a infeliz furiosa, pois seu plano está indo para o espaço. Jerônimo leva Renata para casa e os dois comentam sobre a violência da cidade grande. A moça revela que gostaria muito de morar em um lugar mais tranquilo, mais afastado, pois com tudo o que está acontecendo, ela gostaria de ir para outro lugar e começar sua vida do zero. Jerônimo resolve perguntar o seguinte: é sério que você seria capaz de se mudar para o interior, para uma fazenda bonita, por exemplo? E Renata, inocente, diz que se ele pedisse, iria com ele para qualquer lugar. Amanhece, e na mansão dos Monterrúbio, Gonçalo vai logo cedo falar com Matias, que está na maior ressaca. O empresário diz que na noite anterior, soube que ele chegou em casa bêbado e preferiu deixar para depois. Porém, quando os dois estão no maior trololó, alguém começa a se mexer por debaixo das cobertas do rapaz. Assustado, ele puxa o edredom e os dois dão de cara com Roberta, pelada. Gonçalo, devastado com o que acaba de descobrir, quer saber o que a garota está fazendo no quarto de seu filho. Na casa de Ágata, Renata agradece a mulher pela estadia e Adriana aparece com cópias do currículo da moça que vai começar vida nova. A mulher pede licença para dar um conselho à amiga de sua filha e diz: você deve amar muito seu namorado, mas nunca mais que a si mesma. Se você se anular como pessoa, terá entregue toda a sua vida, toda a sua essência a alguém que talvez não saiba valorizar isso. Pode ficar vazia e vai sofrer tanto que será difícil se recuperar e se reconstruir. Enquanto isso, na mansão dos Monterrúbio, o pau tá comendo no quarto de Matias. Roberta diz A, Matias diz B, mas Gonçalo está furioso e diz ao filho que ele desrespeitou sua casa e ainda por cima ficou com a irmã da mulher que ele diz que ama, por mais que o moço peça desculpas, dizendo que aquilo não deveria ter acontecido, pedindo perdão à irmã postiça. Fazendo o maior drama, aos prantos, Roberta diz que não sabe o que aquela noite significou para o rapaz, mas para ela, será inesquecível. Josefina entra em cena e, dando um bofetão na cara de Roberta, pergunta como ela foi capaz de passar a noite no quarto de Matias. A mulher começa a chorar e, fazendo o maior dramalhão, choraminga: ai, que desespero! Ontem foi sua irmã, agora você. Por acaso foi isso que seu pai e eu te ensinamos, filha? Como você pode? E se virando para o enteado, faz a mesma pergunta. Enquanto isso, Regina recebe um balde enorme de rosas vermelhas e um bilhetinho de Antônio, dizendo o quanto a ama. A chata da Carla continua empurrando a filha para o sujeito sempre que pode, dizendo que Antônio é uma luz no caminho da fisioterapeuta. Renata toma café da manhã com Constanza, que diz à sobrinha que o amor é assim mesmo, e acontece sem explicação, mas está preocupada porque acha que Josefina e Roberta vão encher o saco da moça pelo resto de seus dias. A socialite reitera seu convite para que a garota vá morar com ela, contando que já preparou um quarto para a moça e não aceita um não como resposta. Na mansão, Matias diz que é melhor ele vazar, mas Josefina diz que isso não é a solução. O rapaz avisa que está disposto a assumir as consequências de seus atos, e Josefina quer que o rapaz se case com Roberta. Ele diz que se responsabiliza por seus atos, mas aí, para se casar, tem um longo caminho. Gonçalo se mete e defende o filho, dizendo que os tempos mudaram. A megera, então, decreta que o enteado se mantenha o mais longe possível de sua filha.